Apocalipse capítulo de número 22, versículo 11, está escrito: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você que está me ouvindo, eu quero dizer a você que possivelmente ouça com muita atenção tudo que nós vamos lhe falar a partir de agora. Isso vai lhe trazer despertamento, isso pode lhe tirar da bolha, da alienação. O intuito do irmão Jean, do pastor Adriano, é apenas com o sentimento no coração, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que você seja alcançado pela boa nova, pelo Evangelho. Então, eu quero dizer a você que tudo indica, pastor Adriano, que nós estamos no último ano normal da Terra. O que isso significa? O ano de 2026 poderá ser o último ano da normalidade daquilo que você está presenciando. Os indicativos, e louvado seja Deus, porque muito temos alertado a população aqui na cidade de Uruguaiana sobre esses temas. Sendo assim, este ano de 2026 será um divisor de águas para a sociedade. O sistema mundial está trabalhando para que o ser humano seja substituído. Você já está acompanhando nas plataformas digitais todas as modificações que estão ocorrendo. Existe um novo inimigo à vista,
chamado inteligência artificial. Hoje, pode ser apenas um aplicativo que facilita a comunicação, que trará muitos benefícios a curto prazo. Mas eu quero dizer a você que tudo isso é um plano diabólico e que tem como uma única finalidade tirar o homem de cena. Máquinas serão colocadas no lugar do homem. Empregos serão extintos. Máquinas vão substituir a mão de obra humana. Sabe o que isso quer dizer? Desemprego, crise, dificuldade, logo ali. Nessa introdução, eu me pergunto, pastor Adriano, onde estão os pregadores da prosperidade em Uruguaiana? Do que adiantou se fazer tantas campanhas? Do que se resolveu fazer tantos desafios financeiros? As falsas propostas? As falsas profecias? Quando na verdade estes homens irresponsáveis mentiram de forma descarada. Primeiro, porque eles não têm temor a Deus. Segundo, porque eles não atentam às Escrituras Sagradas. Terceiro, que por fazerem parte do engodo de Satanás, conseguiram, por um bom tempo, manipular as massas. Até que o tempo foi passando, pastor Adriano. Os dias e os meses foram seguindo. Se esqueceram estes que existe um Senhor no céu que controla todas as coisas. Muitos talvez colocarão as nossas falas como se fôssemos profetas do caos. Mas na verdade, nós não estamos sendo profetas do caos. Estamos lhe falando a mais pura verdade, à luz da escatologia bíblica. E agora eu lhe respondo, pastor Adriano. O que é escatologia bíblica? Que matéria é essa? Considerada a mais difícil, a mais complexa de ser estudada, contextualizada e aplicada. A escatologia bíblica, aquela que tem como fonte unicamente as Escrituras Sagradas, é o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras. Eventos esses, integrantes do plano divino e eterno dos séculos. Qual é a derivação do termo escatologia? O termo escatologia deriva do grego eschatos. Eschatos quer dizer no grego último. E logia ou logia, que quer dizer tratado. Portanto, o termo escatologia pode ser muito bem
dito como estudo de um conjunto de ideias. Popularmente, no meio cristão, nós denominamos escatologia como a doutrina ou os eventos das últimas coisas. Lembrando sempre que dentro da escatologia, você tem 3 grupos de profecias. As profecias que se cumpriram, tempo passado. As profecias que estão se cumprindo, tempo presente. E as profecias que hão de se cumprir, tempo futuro. Agora, precisamos também aqui refletir. Algumas das causas que resultam em dúvidas, confusões, interpretações absurdas em escatologia bíblica. Posso citar algumas. Falta de comunhão com o Espírito Santo e também conhecimento bíblico desordenado. Você nunca entenderá nenhuma matéria das Escrituras Sagradas sem antes ter comunhão com o Espírito Santo. É bom estudar. É bom fazer uma faculdade de teologia, um seminário teológico, se especializar no conhecimento teológico. Mas você nunca pode abandonar a sua comunhão com o Espírito Santo, porque o maior dos professores é o próprio Espírito Santo. Aleluia. E um dos seus atributos é nos levar e nos guiar a toda a verdade. Do mesmo modo, porque eu acabei de falar, pastor Adriano, do conhecimento bíblico desordenado? A igreja brasileira, principalmente a partir da década de 90, portanto nós já estamos falando, e olha como o tempo passou, pastor Adriano, quase 30 anos atrás. Eu ainda era uma criança e o senhor entrando na adolescência. A igreja brasileira começou a se divorciar do verdadeiro evangelho. Os temas já não se falava mais sobre volta de Jesus, arrebatamento, juízo final, trono branco, tribunal de Cristo. Não se falava mais sobre o encontro da noiva com Cristo nos ares, sobre a Nova Jerusalém, o milênio, esse governo que será teocrático e terá uma monarquia estabelecida em Jerusalém. Você sabia disso? Glória a Deus. Mas foi ali, a partir da década de 90, que a igreja começou a abandonar esses temas. Inferno, pecado, estas coisas não eram muito mais bem aceitas entre aqueles que estavam adentrando as fileiras do evangelho. Na mesma direção, pastores, pregadores, juntos com seus eventos, entretendo o povo. Aí você vai se lembrar daquilo que é a máxima do que nós muito temos denunciado. O pão e circo começou a ser dado dentro da igreja brasileira. Apenas o básico de uma sobrevivência. A ideia agora não era mais fazer os crentes aprender a Bíblia. A ideia agora não era mais incentivar os jovens a ir à escola bíblica. Glória a Deus. A ideia agora não era mais forjar homens de caráter nos cultos de ensino, naqueles saudosos, pastor Adriano, cultos de doutrina. Glória a Deus, é verdade, aleluia. Cultos estes que nós
voltávamos para casa, crentes. Saíamos dali. Eu costumava usar esta expressão, pastor Adriano, que no culto da doutrina era como se fosse o culto do pente fino. Aleluia. Não sobrava nada. Glória a Deus. E era bom. Apresentava-se a solução para os nossos erros cotidianos, à luz das Escrituras. Lá estava o servo de Deus expondo a palavra do Senhor e nos levando à reflexão de que nós precisávamos urgentemente mudar a nossa vida e o nosso estado moral perante Deus, a igreja e a comunidade local, a cidade a qual estamos inseridos. Mas tudo isso foi mudando com o tempo. Jesus, para a igreja brasileira, a partir da década de 90, não era mais suficiente. Pasme os senhores, o fundador do evangelho não era agora mais o resultado, o centro, o protagonismo das mensagens, dos louvores. As mensagens agora começaram a ficar motivacionais. O inferno começou a ficar em desuso. A mensagem que confronta o homem e o seu pecado começou também a perder espaço. E agora, o pão e circo começou a ser apresentado, como se fosse uma dosagem, como se fosse uma ração, que coloca-se num pote para que nós, como se fôssemos animais, viéssemos ali a nos alimentar daquilo que eles estavam oferecendo. Agora, os pecados estavam relativizados. Aquele que estava na prática do erro não era mais confrontado. O namoro que estava errado continuava errado, não tinha mais confronto. O noivado e o casamento sem compromisso também. Tudo indo e afundando nesse barco da perdição, do qual o capitão não é Jesus, mas é o próprio inimigo das nossas almas, nos levando para bem longe da presença de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Os louvores que antes falavam dos atributos de Deus, da natureza, da obra magnífica do Criador, foram agora trocados. Agora, as dores do homem, os problemas do homem, os dilemas do homem, começou a ser o resultado na letra e nas canções e nas melodias do mundo gospel, como eles apreciam falar. Não é mais evangelho, agora é gospel. Não é mais o local da pregação da palavra, agora é a reunião dos coach. Tudo começa na década de 90, porque ali é que dá a explosão das igrejas irresponsáveis, das igrejas que trouxeram todo o enlatado esse que eles importaram lá dos Estados Unidos, que já estava em decadência moral e espiritual, e chegou no Brasil essa podridão. E aí você se dará conta do texto bíblico que eu li a partir de Apocalipse capítulo 22, especialmente o versículo 11. É o próprio Senhor, o dono da revelação, porque Apocalipse, esse termo exatamente significa revelação, está dizendo no versículo 11 do capítulo 22. Sabe o quê? Que o injusto continue fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A igreja brasileira agora começou a praticar a injustiça. A igreja brasileira começou agora a trocar as águas cristalinas do evangelho pelas águas turvas, amarguentas, imundas daquilo que foi apresentado como evangelho, mas nada mais era do que o engano. Agora você vai se lembrar, porque dentro da própria escatologia bíblica, o apóstolo Paulo dirá o seguinte, e sabe o que ele vai falar? Que um dos sinais que apontam para a revelação
ou a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição, a saber, o anticristo. Sabe qual é? O engano. O engano religioso começa a tomar uma proporção generalizada. Não era mais uma exceção, pastor Adriano. Agora, o engano estava generalizado. Falsos profetas usando o nome de Deus, carregando envelopes e desafios financeiros, estavam concorrendo lá com o homem do baú. Mas a diferença é que o Silvio Santos fazia o aviãozinho e dava dinheiro para o povo. Estes entregavam envelopes, carnês e campanhas dentro daquilo que era sagrado para arrancar o dinheiro honesto e suado do povo. Mas o sistema, ao olhar para estes, viu neles a oportunidade para crescer, a oportunidade para conseguirem também seus objetivos, gananciosos e ambiciosos que são, porque tomados pelo sentimento da avareza, por serem filhos das trevas, nunca foram da luz, eles compreenderam. Vamos então criar um sistema que aqui nos beneficie. Sendo assim, cria-se uma associação entre igrejas mercenárias e pregadores mercenários. Agora, esse sistema falido, que nada tem a ver com o evangelho, porque eu quero deixar claro a você aqui no programa Tempo de Cegar essa distinção. Não confunda evangelho com o cristianismo. Cristianismo é uma obra barata criada lá pelo Constantino no século IV. Agora o evangelho foi fundado lá em Jerusalém, aleluia, por um carpinteiro chamado Jesus Cristo nosso Senhor. Então, comece a pensar sobre estas coisas. Nós viemos aqui para trazer a você toda a verdade, para que em nome do Senhor Jesus Cristo esta bolha, esse sistema, esta alienação que o falso evangelho colocou você dentro de uma gaiola, e você está nesse sábado como se fosse um papagaio com asas quebradas e só sabe repetir aquilo que ensinaram a você. Mas o evangelho está para abrir ali a janelinha ou a porta da gaiola e está dizendo a você: voa, meu filho. Glória a Deus. Você é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Não existe nada que o prenda. O sistema quer mantê-lo na ignorância. O sistema é assim, pastor Adriano. Glória a Deus. A máxima do sistema é essa. Vamos manter o povo na ignorância. E o que é ignorância? É a falta do conhecimento. É por isso que o profeta Oséias fala sobre isso. O Senhor Jesus Cristo também nos evangelhos adverte-nos que, por causa da falta de conhecimento, o povo pereceria ou seria destruído. Qual conhecimento? Acerca de Deus, da sua palavra, da sua lei moral, que rege os valores morais e éticos de uma sociedade que deve sempre estar indo na direção de Deus e não na direção do mundo. Aleluia. Mas, a partir da década de 90, houve essa mudança drástica dentro da igreja brasileira. E aí, sabe o que começou a se criar? Organizações criminosas, em nome da fé. Começaram agora os homens a ficarem ricos e famosos em nome do humilde carpinteiro. Aleluia. Ah, eles não leram a Bíblia, pastor Adriano. Porque se lessem a palavra do Senhor, eles teriam no mínimo caráter. Porque o fundador do evangelho, ele mesmo disse: porque o filho do homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Aleluia. E este Senhor que não tinha onde inclinar a sua cabeça, porque não tinha posses, riquezas ou bens, agora os mercenários usaram o nome dele, usaram o poder que ele tem, usaram a fama que ele tem,
usaram tudo aquilo que ele tem, não para a glória de Deus, mas para comprar fazendas, para comprar jatinhos, para comprar fazendas com milhares de cabeças de gado, isso mesmo, redes de televisão. Começaram eles até mesmo a comprar terras para plantar arroz, plantar soja. Sabia disso, pastor Adriano? Sim. O sistema se atualizou. De tanto dinheiro que eles ganharam e estão ganhando em nome do carpinteiro Jesus, que não autorizou ninguém a ganhar dinheiro em nome dele, Aleluia. não autorizou ninguém a tirar dinheiro do povo. Esses homens agora, além de pastores, alguns deles se tornaram empresários, se tornaram plantadores, arrozeiros, granjeiros. Pasmem os senhores, esses homens apenas usaram o evangelho e o Senhor Jesus como um pedestal, um trampolim para a ganância que já estava impetrada dentro do coração de cada um deles. Coração este que não era um coração movido pelo Espírito Santo e tampouco uma alma nascida pelo novo nascimento que você recebe na regeneração, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo na sua vida. Estes homens tomados pela ganância começaram a fazer do sagrado um meio para que eles estivessem na mordomia. E não é que aqui na cidade de Uruguaiana não é diferente? Quando você olha para a igreja e você começa a notar o estado pelo qual eles deixaram a igreja, quando você começa a olhar para as pregações que estão sendo ditas dentro de algumas igrejas em Uruguaiana, você começa até a sofrer e a chorar. Glória a Deus. Quando você começa a ver o vazio, a sequidão, a falta da presença de Deus e do Espírito Santo, quando o evangelho não é mais exposto na sua veracidade, quando somente essas reuniões são encontros de famílias formais, que apenas usam o local para se reunir por qualquer motivo, mas não mais para aprender do evangelho que emana do carpinteiro. Aqui nessa introdução, eu quero dizer a você que o irmão Jean não veio apresentar a teologia de Salomão. Todo mundo quer a teologia de Salomão, pastor Adriano. Glória a Deus. A receita dos mercenários está sendo apresentada em quase todas as esquinas do Brasil, e Uruguaiana não seria diferente. E qual é a teologia de Salomão? É a teologia do ter, é a teologia da posse, é a teologia do sucesso financeiro, Glória a Deus. é a teologia das coisas desta terra. Mas eu quero dizer a você que existe uma teologia que é maior do que a teologia de Salomão. Glória a Deus. E a teologia do carpinteiro, ela não dá, ela faz você perder. E eu vou mais além. Na teologia do carpinteiro Jesus Cristo, ele diz assim: se alguém quiser me seguir, Aleluia. negue-se a si mesmo, Aleluia. carregue a sua cruz. Aleluia. Não é para carregar carro bom, não é para carregar mansão, não é para carregar fortuna, não é para arrecadar nesta terra, mas é para carregar uma cruz, símbolo de sofrimento e morte. Glória a Deus. O verdadeiro evangelho que nesta manhã está sendo apresentado através do programa Tempo de Cegar é esse.
Eu sei que a mensagem dos mercenários é melhor para o paladar, é melhor para a carne, é melhor para os ouvidos, e é mesmo. Glória a Deus. A mensagem dos mercenários, dos impostores, é muito mais agradável porque oferece uma falsa ilusão, de uma falsa realidade, de um falso evangelho que nunca foi verdadeiro. Porque eles não sabem o que é verdade. É claro que para os anseios da carne, inclinada ao erro, obstinada a ser inimiga de Deus, é óbvio que ouvir uma mensagem que fala de porta aberta, que fala de bênçãos imediatas, que fala de coisas a serem alcançadas como se fossem no estalar dos dedos, é melhor de ser ouvido. Mas aqui eu quero dizer a você que o convite do Evangelho nesta manhã, início de tarde, que Deus está nos concedendo aqui na cidade de Uruguaiana, é o seguinte: o convite é esse. Qual de vós quer morrer pelo Evangelho? Qual de vós quer morrer para o seu ego, para o seu eu? Qual de vós quer morrer para este mundo e fazer com que Cristo viva através de você? Certa feita, pastor Adriano, um jovem foi até o pastor e ele, então, muito triste que estava, abriu o seu coração e foi então falar com o pastor e disse: pastor, tem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu não entendo. O que será isso, pastor? E o pastor olhou para ele e disse: jovem, sabe o que é isso? É que desde o momento que Jesus entrou na tua vida, tu é como se fosse um cadáver. Tu está morto. Mas é Cristo que agora está vivendo em ti. Aleluia. É isso que nós precisamos. Aleluia. Nossos vizinhos não crentes estão esperando Aleluia. o nosso bom testemunho. Nossos familiares não crentes estão olhando para nós. Os não crentes na cidade de Uruguaiana, sabe qual é a Bíblia que eles estão lendo? A sua vida. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, pastor Adriano, enquanto eu leio a Bíblia, o mundo está lendo a minha vida. A Bíblia do mundo é o seu testemunho. A Bíblia do mundo é o casamento que você tem. A Bíblia do mundo é o comportamento que você tem como pai. A Bíblia do mundo é o comportamento que você tem como vizinho. A Bíblia do mundo é o cristão que você é fora da live da Rádio Semear. Glória a Deus. Fora do púlpito, sentadinho, bonitinho, bem arrumadinho, engomadinho, como a religião quer. Fora das lentes, onde só Deus e você sabem quem é você. É ali que o verdadeiro evangelho tem que refletir. Se o verdadeiro evangelho não aparecer fora da mídia, fora das lentes, fora da fama, então eu quero dizer a você que você nunca foi salvo e você está em perigo nesta manhã. Essa é a primeira parte, pastor Adriano. Já estamos só aquecendo, para a glória de Deus. É a palavra do Senhor.